E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá, né? A história por trás do amor japonês pelas máscaras. No Japão, às vezes, se diz que os olhos falam tanto quanto a boca. Talvez a frase proverbial capta a essência da afinidade da nação por máscaras faciais. Um relacionamento que pode ser rastreado por séculos em um costume ao qual é atribuído o menor número de mortes do coronavírus no Japão em comparação com nações ocidentais. Em particular, os Estados Unidos, onde usar máscara se tornou recentemente um problema politicamente carregado. As máscaras agora são onipresentes no Japão como resultado da pandemia, em partes graças a uma cultura inerente ao uso de máscaras. Além de serem esporadicamente usadas durante as temporadas de febre do feno e influenza, no caso que eles falam assim, do pólen, tal, do cafunchô, as máscaras se expandiram além de seu papel tradicional ao longo dos anos e foram adotadas até pelas indústrias de moda e beleza. Existem máscaras que cortam raios ultravioleta e evitam que os óculos embaçam, e máscaras que fazem o rosto parecer mais esbelto. Existem até um termo para mulheres que ficam bem em máscaras. Chama Masukubidin, beleza mascarada. E são realizados concursos para decidir quem dentre elas parece ter o olhar mais atraente. No caso assim, usando a máscara. A chave aparentemente é o aprimoramento dos olhos. É um bom negócio também. Com os casos globais do novo coronavírus em ascensão, à medida que o verão do Japão chega, empresas de todas as linhas de indústrias estão correndo para produzir máscaras de resfriamento e secagem rápida para ajudar a lidar com o calor sufocante que os médicos alertam que poderia levar a dificuldades respiratórias e desidratação. É que eles falam aqui no Japão que a máscara ela vai ficar úmida, né? E por ela ficar úmida, a pessoa não vai sentir tanta sede, né? Só que o corpo vai pedir água, só que ela não vai sentir sede por causa daquela umidade. E nisso ela pode desidratar sem perceber, usando a máscara. Tá? É isso que muito que eles alegam aqui. Em 19 de junho, o dia que a Suprema Corte de Oklahoma rejeitou a exigência de máscaras faciais e distanciamento social no comício da campanha de Donald Trump em Tulsa, hordas de clientes resistiram à chuva e fizeram filas nas lojas da Uniqlo no Japão. Eles estavam lá para comprar máscaras da marca Airism, é um acrônimo aqui, tá? Da gigante do vestuário, com tecidos respiráveis, que foram colocadas à venda naquele dia. As máscaras se esgotaram quase instantaneamente. E os compradores que acessavam as lojas online da empresa quebraram o site. O site não aguentou, tá? A carga de pessoas entrando. É aquilo que eu sempre falei em outros vídeos, tá? Que a parte de TI de uma empresa ela é muito importante, né? E ela tem que fazer o escalonamento da parte da internet, da banda, né? Senão não aguenta, não aguenta. Tanto que já houve casos aqui no Japão, até das prefeituras, quando teve aquele início do, do cadastramento para as pessoas ganharem os 100 mil ienes que o governo ia dar. Muitos sites de prefeituras não aguentaram. Por quê? O sistema, basicamente, de internet deles é muito fraco, né? Eu estou falando num jargão assim que dá para todo mundo entender, tá? Porque as palavras para um gestor de TI seriam outras, tá? Então, nessa parte, então não aguentou o baque de muitas pessoas acessando ao mesmo tempo.
Foi o que aconteceu também, já contei esse caso, vou só frisar ele rapidinho aqui. No Brasil também, aquela gigante, o gigante online, Kabum, né, que vende produtos de, de informática, basicamente, placas de vídeo, coisas, jogos, etc. Né? Bem no começo do Kabum, né, quando começou a Black Friday, eu não lembro se foi na primeira, segunda Black Friday, o Kabum não aguentou, tá? Ele despencou feio, ele ficou várias horas fora do ar por causa disso, e nessa brincadeira toda toma prejuízo, porque não faz venda, porque o site fora do ar ele não vai fazer venda, isso é um prejuízo muito grande. Mas continuamos o texto aqui. Isso aqui foi só para fazer um adendo, tá? Para poder esclarecer um pouco sobre essa parte online que quebraram o site. Não podemos divulgar números de vendas, mas a recepção é esmagadora, diz uma porta-voz da empresa, acrescentando que a Uniqlo planeja produzir 500 mil máscaras de airismo por semana por enquanto. Essa máscara, tá? Eles falam que é de secagem rápida, o tecido dela, então ela não vai ficar absorvendo umidade. E como ela é lavável, a Uniqlo ela garante até 20 lavagens, tá? Da máscara, para poder ela ficar, como é que se diz? Fugiu a palavra. Segura em relação ao coronavírus, tá? Até 20 lavagens ela garante, né? Passou disso, ela já não garante mais a filtragem do vírus ali na máscara. Outros fabricantes menos conhecidos também estão criando maneiras criativas de tornar as máscaras suportáveis no calor. A Kinit Aizu, fabricante de malhas da prefeitura de Yamagata, começou a vender máscaras de pano reutilizáveis em máscaras de venda de refrigerante em meados de março, quando os casos de coronavírus começaram a subir e uma escassez nacional de máscaras ganhou as manchetes. Montamos blusas principalmente, mas decidimos fazer máscaras quando as vendas começaram a cair meio à pandemia, diz Katsuyuki Goto, presidente da empresa. Como temos uma máquina de vendas automática instalada em frente ao nosso escritório, experimentamos carregando-a com as máscaras. As máscaras refrigeradas, vendidas por 690 ienes cada, foram um sucesso instantâneo. Segundo uma oportunidade, o Kinit Aizu apresentou em maio sua máscara Hiyashi resfriada por 1.300 ienes. É salgado, né? Eu falo salgado porque uma máscara deles resfriada é 1.300 ienes. E eu tenho comprado uma caixa de máscara com 30 máscaras, tá pagando 980 ienes, já com imposto. Então você vê que é uma diferença meio grande. Uma máscara de pano reutilizável com bolso para inserir bolsas de gelo. Já vendemos 50 mil até agora e pretendemos expandir nossos canais de venda, diz Goto. Eu não sei se seria uma coisa legal, tá? Eu falo isso para vocês porque aquelas bolsas de gelo, elas esquentam rápido. E elas não são levinhas. Então se você coloca aquilo já vai fazer um peso no seu rosto. Já vai dar na orelha, se você usa máscara há muito tempo, já machuca. Imagina aquele troço pesado no rosto. Né? A galera compra assim porque é modinha, mas falar que... Como é que vamos falar assim? Se relativamente o negócio é viável, eu não sei. Meu ponto de vista, eu não compraria, tá? Mas tem gosto para tudo. Mas vamos lá. Enquanto isso, a Yamashita Filter, fabricante de filtros para máquinas de construção, adaptou sua tecnologia para desenvolver máscaras e filtros de nanofibras, usando fibras sintéticas ultrafinas com folgas difíceis de penetrar. Yamashita diz que o diâmetro das fibras utilizadas nas máscaras faciais típicas é de cerca de 3 microns. Em comparação, os que estão nas máscaras da empresa medem cerca de 0,2 a 0,8 microns.
Uma partícula do coronavírus tem cerca de 0,1 microns de tamanho e a malha em camadas de filtro é fina suficiente para bloquear as partículas que carregam o vírus, afirma. Enquanto a maioria das máscaras vendidas no Japão são importadas, um porta-voz da Yamashita diz que as máscaras da empresa são fabricadas internamente para garantir o suprimento estável para o mercado local. Demora cerca de uma semana para entregarmos o produto após o recebimento dos pedidos, mas eles estão indo bem, diz o porta-voz. Isso não é tudo. A fabricante de kimonos, Otozuki, coproduziu um véu facial para as recepcionistas de boates que parecem usadas pelas dançarinas do ventre. Realmente, sim, ela tem 3. A dançarina do ventre é uma só, né? O que eles fizeram são uma dividida em 3, assim. Então, dá para levantar a parte da frente e as outras 2 aqui ainda ficam fechadas. É meio diferente. Em julho, a fabricante de equipamentos esportivos Yonex começou a oferecer máscaras contendo xilitol, que absorve o calor e responde ao suor. Com tantas máscaras por aí, como saber selecionar a certa pode ser confuso. Kazunari Onishi, professor associado especializado em saúde pública na Universidade Internacional de San Luke, em Tóquio, diz que as funções mais importantes das máscaras são capturar as partículas transportadas pelo ar e conter a transmissão do vírus. Bom, nada mais justo, né? É crucial que a máscara seja o ajuste certo para que não haja espaços abertos quando usados, diz ele. Para a proteção contra o coronavírus, filtros que capturam as partículas de até 0,1 micron são essenciais. Os N95 ou máscaras com ajustes apertados e alta capacidade de filtragem que atendem os requisitos dos profissionais médicos farão o trabalho, mas precisam se adequar às características faciais do usuário, diz Onishi, que no ano passado publicou um livro, A Dignidade das Máscaras. Quaisquer aberturas reduzirão a capacidade das máscaras de desligar e ocultar patógenos. Isso significa que as máscaras divulgam a respirabilidade e aquelas com os pacotes de resfriamento acoplados, por exemplo, podem ser menos eficazes devido aos espaços mais amplos entre as fibras e a probabilidade de escorregar devido ao seu peso. É aquilo que eu já tinha falado também antes, né? Porque eu não compraria, mas tem gente que... Bom, cada gosto é gosto. Em termos de material, Onishi aconselha os usuários a comprar aqueles feitos de tecido. A eficácia das máscaras de pano, como as máscaras de gás que o governo distribuiu às famílias apelidadas de abenomasco, é limitada. No entanto, as máscaras de pano ajudam a conter a propagação do vírus no ar, impedindo as pessoas de tocarem o nariz ou a boca enquanto mantêm a garganta úmida, diz Onishi. Conclusão: durante a pandemia é sempre melhor usar uma máscara facial independente de sua qualidade. Mas por que as máscaras se tornaram tão universalmente aceitas no Japão? Em outros países do leste asiático, a prática pública se espalhou em 2003, quando o SARS, outra variante do coronavírus, se espalhou pela China para os países vizinhos, prejudicando o sistema de saúde e deixando um rastro de infecções e mortes. A doença arraigou um profundo medo de doenças respiratórias virais e cobriu os olhos para a importância das máscaras para conter os surtos. No Japão, no entanto, foi poupado grande parte da epidemia de SARS, registrando 0 mortes. Para entender o relacionamento do país com as máscaras, é necessário olhar para trás na história, diz Tamotsu Hirai, farmacêutico clínico e colecionador ávido da parafernália médica vintage.
Cobrir a boca com papel ou a sagrada sakaki, cleieira japonesa, sai para impedir a respiração impura, de profanar rituais e festivais religiosos. É comum desde os tempos antigos, diz Hirai, e é um costume ainda observado no santuário Yasaka em Kyoto e no Japão. Otor-Gran Shrine em Osaka, entre outros. Durante o período Edo, que foi de 1603 a 1868, a prática parece ter penetrado uma parcela significativa da população. Durante uma entrevista em seu escritório no oeste de Tóquio, Hirai tira uma gravura em xilografura multicolorida e moldurada, mostrando pacientes vestidos com kimono recebendo tratamentos de pessoas que parecem ser massagista, acupunturista e médica. Esse Nishiki-e do período Edo retrata uma cena clínica médica, explica ele. Se você olhar de perto, verá um dos pacientes cobrindo a boca com o que parece com um pedaço de pano. A história moderna das máscaras começa na era Meiji, 1868 de 1868 a 1912, segundo Hirai, que faz viagens regulares às feiras de antiguidades realizadas na capital para encontrar equipamentos farmacêuticos antigos. Inicialmente importadas para os trabalhadores de minas, fábricas e construção, as máscaras faciais na época apresentavam conchas externas feitas de tecido equipado com filtros de malha de arame de latão. Em 1879, uma das primeiras máscaras produzidas no mercado interno foi anunciada nos jornais. Hirai é dona de um desses protótipos, cuidadosamente preservados em sua caixa original, adornada com a ilustração retro-chic de um homem usando uma máscara com a inscrição Respirau TLL. Rapaz, é pior que está escrito em Romandi mesmo. Em Romandi, né? A celulose ultrapassou gradualmente os metais para se tornar um material de escolha para os filtros de malha. Custando cerca de 3.500 ienes pelos padrões de hoje, eles não eram baratos, diz Hirai, e foram feitos para serem reutilizados após a substituição das folhas de gases, vendidos separadamente, que foram inseridas entre a boca e a máscara. O negócio de máscaras floresceu durante a era Taisho, que vai de 1912 a 1926, quando a economia cresceu com as fábricas atendendo pedidos da Europa no auge da Primeira Guerra Mundial. Vários produtos feitos de couro, veludo ou outros materiais anunciados sobre várias máscaras inundaram o mercado. Mas o evento mais importante que elevou as máscaras de um item de luxo para um produto cotidiano para as grandes massas foi a gripe espanhola, que matou dezenas de milhões em todo o mundo em 1918 a 1920. Somente no Japão, 450 mil morreram, de acordo com algumas estimativas, e acredita-se que outros 280 mil tenham morrido na Península Coreana e em Taiwan, que estavam sob o domínio colonial japonês nessa época. Saburo Shochi, um acadêmico famoso, por muito tempo foi frequentemente entrevistado por sua experiência durante a pandemia. Em uma matéria publicada no Nikkei Medical em 2008, aniversário do início do surto da gripe espanhola, Shochi lembrou-se de ter perdido seus colegas de classe para o resfriado, no caso da gripe espanhola. Shochi disse que a maioria de sua família, incluindo ele mesmo com cerca de 10 anos de idade na época, contraiu a doença
e ficou incapaz de sair do futon por dias. A natureza infecciosa do vírus acabou se tornando conhecida e as pessoas começaram a usar máscaras, que pareciam oferecer proteção contra a gripe, disse ele. Cartazes educacionais do período apresentam slogans como "Imprudentes são aqueles que não usam máscaras". E para aqueles que não podiam comprar as máscaras, os jornais começaram a dar instruções sobre como fazê-la em casa, com tutoriais. Como os tutoriais online sobre a fabricação de máscaras que floresceram durante as mais recentes escassez das máscaras no Japão. Durante a primeira parte do período de Showa, eu vou até voltar ali, tá? Que pode ter alguém que vai confundir aquilo ali, vai me acusar de falar abobrinha, mas vamos lá de novo, tá? Desculpem. Cartazes educacionais do período apresentam slogans como "Imprudentes são aqueles que não usam máscaras". E para aqueles que não podiam comprar as máscaras, os jornais começaram a dar instruções sobre como fazê-las em casa, como os tutoriais online sobre a escassez das máscaras que floresceram durante a mais recente escassez das máscaras no Japão. Então, naquela época, eles ensinavam a fazer máscaras, né? Os jornais locais, no caso, impressos, ensinavam a fazer. Igualmente, hoje, só que nós hoje usamos a parte online e eles usavam o papel, tá? Só para ficar bem claro, que eu sei que vai ter uns doidos que a gente precisa escrever, assim, a gente precisa assim, meio que desenhar para provar pro cara que a gente não tá falando abobrinha, mas tem uns caras meio doidos aí, então peço desculpa para vocês, tá? Por ter voltado e ter lido de novo. Mas vamos lá. Durante a primeira parte do período de Showa, 1926 a 1989, eu nasci nesse período de Showa, tá? Máscaras semelhantes ao modelo tridimensionais de hoje foram produzidas, mas a escassez surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando matérias-primas eram reservadas para os militares. Máscaras de gases simples e baratas se tornaram a norma. Durante a guerra, a máscara facial, que antes era um símbolo de riqueza, foi reduzida a um pedaço de gaze com cordas presas. Esses eram os itens essenciais, disse Hirai, puxando uma frágil folha de pano enfiada em um fino pacote de papel, com as palavras Aikoko Masuko, máscara patriota. Nos anos após guerra, as máscaras evoluíram gradualmente para a forma atual, com as máscaras plissadas, brancas, descartáveis e não tecidas, tornando-se predominantes. É algo que ia ter usado agora ultimamente, né? Aquela que você pega, usa e joga fora. Essa evolução das máscaras é algo único no Japão, diz Hirai. Em 3 de julho, o Japão conta com 19.068 que deram positivo para o coronavírus e 976 mortes. Ainda não chegou a 1.000, graças a Deus. Embora Trump tenha feito questão de não usar máscaras faciais em público, até uma reviravolta abrupta no 1º de julho, onde ele disse que é tudo para vender máscaras, o cara é meio doido também. Os políticos japoneses adotaram máscaras em uma grande e ampla variedade de designs, geralmente incorporando motivos regionais e recursos para promover as suas respectivas localidades. Isso é realmente, tá? Os caras apareciam na televisão japonesa, geralmente a máscara era branca, tá? E um dos lados era estampado alguma coisa na máscara. Ou algum logotipo, ou algum desenho, ou alguma outra coisa assim. E o outro lado continuava branco, tá? Para não fazer aquele contraste de coisa assim. Ficava até bacana, assim. A governadora populista de Tóquio, Yuriko Koike, conhecida por suas instruções diárias sobre o coronavírus, usou várias máscaras, algumas exibindo inicial de seu nome e outras com ilustrações de coelhos e maçãs.
Réplicas das máscaras que ela usava estão sendo vendidas em aplicativos do mercado em geral. Durante uma aparição no rádio em abril, Koike resumiu que precisamos cobrir a boca. É seguro, disse ela. E o mais importante, não queremos colocar os outros em perigo. Só vou fazer uma ressalva sobre ela aqui, tá? Domingo foi a eleição para governadora aqui no Japão, né? No caso assim, de Tóquio, tá? E ela ganhou, tá? Ela vai ter mais um mandato agora, como governadora de Tóquio. Mas é isso aí, pessoal. Então vocês viram um pouco da história das máscaras. Nem eu sabia também da história das máscaras no Japão. Então você vê que a coisa é muito, é bem velha. Então por isso que é um dos motivos também que você vê do coronavírus não ter se espalhado muito em relação aos outros lugares, claro. Porque a galera aqui, a cultura da máscara já é antiga. Eu já vinha falando isso em outros vídeos. Eu sabia que a cultura da máscara aqui no Japão era antiga, mas não sabia que era tão antiga. Agora nós sabemos, juntos. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.